Olá, crianças da noite, boas-vindas ao RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje voltamos com a série de Mundo das Trevas. E o assunto de hoje, Cello, é sobre a criação da Camarilla. Sim, o secto mais famoso de vampiros e que existe até as noites de hoje. Muito bem, Lina, eu tô muito feliz com a resposta que tivemos, a retomada aqui da série Mundo das Trevas. Nosso último vídeo sobre Caim atraiu uma galera nova que chegou no canal, então bem-vindos ao nosso cantinho do RPG aqui. E eu quero lembrar que o que a gente está apresentando aqui, né, boa parte faz parte de uma mitologia e outra pode ser conspiração ou pode ser a própria realidade ali do que realmente aconteceu no Mundo das Trevas. Lembrando que Mundo das Trevas mescla acontecimentos reais com a ficção aqui do jogo, tá? Pra mim é um dos pontos altos, né, do lore do sistema. Exato, é misturar com a vida real, né? Essa forma como eles costuram, né, a vida real com a sociedade vampírica. Então vamos começar o vídeo de hoje falando sobre um período que ficou conhecido como a Guerra dos Príncipes, onde alguns príncipes de alguns clãs começaram a querer dominar territórios maiores dentro da Europa. Isso coincidiu com um período no final da Quarta Cruzada e a queda de Constantinopla. Os vampiros têm como tática usar conflitos reais da humanidade para sorrateiramente dominar territórios de seus rivais. E para os anciões, né, os vampiros mais poderosos, essa Guerra dos Príncipes era um passatempo, era um deleite. Eles podiam brincar de comandantes de exércitos, conquistar territórios, sem muita repercussão negativa, sem muitos riscos, porque quem lutava essa guerra por eles eram os humanos, que eles tinham domínio sobre, né, uma população, e por neófitos, Cello. O que vampiros que é novinhos em folha. Que eles Sim. começaram a transformar pessoas em vampiros para que eles fizessem ali parte, então, dos seus exércitos pessoais. Só que nessa época, os vampiros não tinham, assim, muito carinho, assim, pelos neófitos, né, como tem hoje. Eles não tinham responsabilidade nenhuma por esses novos vampirinhos, né, que eles criavam à torta e à direito, sem qualquer tipo de supervisão. Eles criavam esses vampiros e imediatamente faziam um laço de sangue. Domínio. Um domínio mágico, né, sobre ele. Então, cria-se uma lealdade sobrenatural entre o neófito e seu ancião. E os anciões usaram esse laço de sangue como arma, fazendo verdadeiros exércitos de vampirinhos novos ali e usando eles como bucha de canhão. Eles não tinham a menor cerimônia de mandar todos esses vampiros na linha de frente para serem destruídos em combate, e para eles não, eles davam risada. Em 1209, a gente tem o início da Santa Inquisição. Mas o que provocou o início da Santa Inquisição? Um movimento religioso que começou a acontecer no sul da França, dos cátaros. Os cátaros eram cristãos, só que eles defendiam a ideia de dois deuses. Um deus do bem, que seria o Deus do Novo Testamento, e um Deus do mal, que seria o Deus do Antigo Testamento. O Deus do bem meio que representaria ali a espiritualidade, né, a evolução do alma, ser né? humano e da alma. O Deus do Antigo Testamento foi o Deus criador da matéria, né, criador do universo, criador do mundo. E ele está ligado à imagem de Satanás, que as coisas materiais seriam, de acordo com essa filosofia, pecaminosas por essência, porque foram criadas pelo mal. E aí, o Papa Inocêncio III não gostou desse movimento religioso que estava acontecendo lá no sul da França. Então ele decretou a Cruzada Albigense, que tem esse nome porque Albi era o nome da cidade, que era uma espécie de capital ali dos cátaros, né? Exércitos marcharam do norte da França para o sul em nome do Papa. E esse trecho, então, do Papa Inocêncio III é a história real, Tia. Sim. E agora ela vai começar a se misturar um pouco com a história do Mundo das Trevas.
Lembra que eu falei que os vampiros sempre usam conflitos humanos ali como pano de fundo para conquistas territoriais deles? Nessa cruzada não foi diferente. Vampiros ali de Paris queriam estender seus tentáculos ao sul do país e foram invadindo junto com os cruzados, né, para tomar territórios. Só que, Tchelo, o que aconteceu? Eles não estavam muito respeitando mais as coisas. Lembra que a gente acabou de falar que eles estavam criando neófitos à torta direita, né, agindo sem muita prudência, e essa forma fez com que a igreja, pela primeira vez, percebesse a existência dos vampiros. E aí surgiu a Inquisição. Mas, no mundo das trevas, digamos que existem dois tipos de Inquisição. A Inquisição dos Mortais, que foi um movimento da Igreja Católica para suprimir o que eles consideravam hereges e que teve sua primeira missão para reprimir os cátaros depois dessa cruzada, mas existia um braço super secreto da Inquisição chamado de Inquisição das Sombras. Bom, e o que era então essa Inquisição das Sombras? Era a forma como a igreja fazia para estudar os vampiros, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, as suas estratégias, onde eles estavam, para que eles pudessem então lutar contra, né, essas forças sombrias, essas forças do mal. E além disso, garantir que esse segredo se manteria ali dentro da igreja, né? Eles não queriam gerar pânico na população. Além disso, eles criaram a ordem ou a sociedade de São Leopoldo, que era o braço armado da igreja contra os vampiros. E passou a ser perigoso ser um monstro abertamente, como os vampiros estavam acostumados a ser. Então agora, eles começaram a ficar pianinho pela primeira vez. Os vampiros finalmente perceberam que a humanidade poderia ser uma ameaça tão forte quanto qualquer outro ser sobrenatural. E como consequência, então, dessa caçada aos vampiros, da sociedade de São Leopoldo e dessa criação extrema de neófitos sem uma organização, muitos laços de sangue foram interrompidos, Shella. Sim, e um laço de sangue é quebrado quando um ancião morre. E aí todos os neófitos ali que estavam enfeitiçados pelo sangue dele tornam-se livres, viram ovelhas desgarradas por aí. Começaram a perceber nesse momento que esses laços de sangue foram quebrados, a forma como a sociedade vampírica estava estruturada, que de repente eles precisariam começar a repensar, né, a forma como eles iriam viver ali dali pra frente para eles se protegerem. Os neófitos eram usados, como a gente já falou, como bucha de canhão. Então o movimento rebelde foi surgindo em que neófitos começaram a acordar outros para falar, olha, esses anciões precisam morrer, porque eles tratam a gente igual lixo e nós estamos cansados disso. E assim foi instaurada a revolta dos vampiros anarquistas. A revolta anarquista aconteceu paralelamente à Inquisição, e aí, além dos que perderam o laço de sangue por causa da Inquisição e da morte de alguns anciões, outros neófitos aprenderam um segredo trazido a eles pelo clã Tzimisce. Tratava-se da Valderie, um ritual em que um grupo de vampiros depositava seu sangue em um único cálice e todos compartilhavam desse cálice, assim rompendo magicamente os laços de sangue de todos ali. Onde a fidelidade desses vampiros, então, passava a ser do bando, e não mais de um daquele vampirão só, né? Eles conseguiam romper o laço com o vampiro anterior. Bom, o que começou com uma inconveniência foi se tornando uma ameaça real, tanto que os anarquistas conseguiram uma grande vitória contra um ancião Ventru. Eles tomaram o castelo do Hardestein, que era tipo, um dos mais poderosos vampiros e mais influentes de toda a Europa. Quando esse cara morreu, os outros anciões dos outros clãs ficaram de orelha em pé. E isso fez com que 7 anciões, né, de 7 clãs diferentes, resolvessem marcar uma reunião, uma reunião de emergência. Uma convenção entre os vampiros na Abadia da Coroa Sagrada, no vilarejo de Thorns, na Inglaterra. Essa convenção de vampiros teria 2 propósitos principais. O primeiro era conseguir assinar um tratado de paz com os anarquistas, né? Os anciões mantendo ali, passando um pano e deixando quieto para sobreviverem, né? E tentar trazer algumas boas práticas, né, entre os vampiros, para que a sociedade pudesse meio que tentar voltar à normalidade. Para apagar um pouco as chamas da Inquisição que estavam chegando no cangote de todo mundo ali, né? Então, nessa convenção de Thorns, foi um evento que durou vários dias, foi definido a criação da Camarilla, que é o secto de vampiros que existe até hoje. Chegamos no título do vídeo. Chegamos!
Mas não foi Bom. fácil, essa negociação foi super complexa, dificílima. Mas o que eles definiram? Os 7 clãs da Camarilla, que são Brujah, Gangrel, Malkaviano, Nosferatu, Tremere, Ventru e Toreador, eles definiram que os vampiros, a partir de agora, deveriam cumprir com as tradições, começando pela mais importante tradição. A máscara. Não revelarás tua verdadeira natureza daqueles que não pertençam ao sangue, ou seja, que não seja vampiro. Fazê-lo é renunciar os teus direitos de sangue, ou seja, morte. Né? O seu Se você sangue se revelar, você vai ser caçado. condenado à morte porque você mostrou a sua verdadeira natureza. As tradições, elas eram leis que meio que já existiam antes. Só que cada região tratava elas de um jeito diferente, e nessa convenção eles decidiram codificar as tradições, uma estrutura burocrática para que se cumprissem essas leis, né? Hierarquia entre os vampiros. Exato. Formalizada. E aqui botou ordem nessa matança toda, né? Não dá mais para um vampiro sair matando o outro assim, sem motivo. Então, a única forma de um vampiro poder ter autorização para matar outro vampiro é com a chamada caçada de sangue. A Exato. caçada de sangue ocorre quando um ancião, normalmente um príncipe de uma cidade, ou um justicar, ele decreta que um vampiro cometeu algum crime, desrespeitou alguma dessas 6 tradições. Só que assim, não é todo pecado ou crime que gera uma caçada de sangue, só as coisas mais graves, assim, né? Mas normalmente é aí onde acontecem as conspirações internas, né? Um planta uma prova para acusar o outro, para gerar de repente uma caçada de sangue, para tomar o poder. Aí que entra o Game of Thrones da parada dos vampiros, entendeu? Bom, então a Camarilla também, né, adotou uma certa hierarquia, né, para fazer, então, para governar e garantir que essas 6 tradições, né, vão ser respeitadas. E funciona mais ou menos igual às Nações Unidas, né? Tem uma certa lei universal, né, entre os territórios dominados pela Camarilla. E tem uma cúpula central, né, que é o círculo interno, que define as estratégias da Camarilla e também passa a fiscalizar certos domínios, né, através dos justicares e dos arcontes, que são juízes que viajam, né, de domínio em domínio para descobrir se houve algum crime ou se está acontecendo algum desrespeito às tradições. E Cello, agora me vem uma questão que eu acho importante a gente esclarecer pro pessoal. A reunião aconteceu, a convenção de Thorns aconteceu. Certo. A Camarilla foi formada. Perfeito. Mas não foram todos os clãs que aderiram à Camarilla. Exato. Alguns foram convidados e negaram, outros nem convidados foram. No final das contas, os 7 clãs dos anciões que abriram a convenção são os clãs que por muito tempo foram os clãs da Camarilla. Isso mudou recentemente. Mas a gente teve a participação dos anarquistas também. Os anarquistas ganharam um passe livre, digamos assim. Os anarquistas assinaram um tratado de paz e a Camarilla aceitou que eles voltassem aos domínios deles e que não houvesse mais agressão entre anarquistas e a Camarilla, contanto, eles deveriam também respeitar as tradições. Nem todos os anarquistas assinaram. E outra, vários vampiros que foram nessa convenção tinham outra expectativa. Eles esperavam unir os vampiros contra esses malditos humanos que estavam queimando os refúgios deles. Eles queriam uma atitude, uma coisa mais assim, sangue quente, né? Que isso? Por que os vampiros vão se esconder? Que Nós máscara somos é muito essa? mais poderosos do que esses humanos aí. Vamos destruir todo mundo, certo? Esses vampiros acreditavam que eles não tinham que ter medo e que eles poderiam viver como vampiros e ser quem eles são de fato, sem se esconder da humanidade e botar os humanos de joelhos. Esses saíram da reunião, eles debandaram da reunião e formaram um secto que depois ficaria conhecido como o Sabbat. E esse vai ser o assunto, Lina? Do próximo vídeo, né? Então, a gente já falou sobre a mitologia do Caim, falamos agora sobre a formação da Camarilla. O próximo a gente vai falar um pouquinho sobre o Sabá, a gente já falou dos anarquistas, Da né? guerra de Sabá contra a Camarilla. E a gente vai chegar a Guerrena, às noites finais e aos acontecimentos que nos levam à 5ª edição de Vampiro à Máscara. Quais clãs ainda estão na Camarilla? Quais clãs foram pro lado dos anarquistas? E o que aconteceu com o Sabá? De repente todo mundo sumiu? Que história é essa? Tudo isso no nosso próximo vídeo aqui da série Mundo das Trevas. A gente espera que vocês tenham gostado, e se vocês têm experiência jogando vampiro, e se o seu personagem que você jogou é da Camarilla, é do Sabá, é dos anarquistas, comentem aqui embaixo que a gente quer saber. É isso, gente. Valeu. Tchau!